Sejam bem-vindos a esse episódio da terceira temporada do MacumbaCast. Eu sou Painato de Ogum. E eu sou Mar de Manjá. E a gente está dando início ao primeiro episódio da terceira temporada, trazendo a temática Umbanda e Satanismo, as principais diferenças. Pra gente começar, primeiro a gente vai falar o que é Umbanda e o que seria o Satanismo, né? Pra gente trazer aí a diferença dessas duas questões. Quando a gente fala de Umbanda, a gente está falando de Umbandas, né? Porque existem variações da religião, tanto na sua cosmologia, né? Quanto nas suas práticas. E aí tem Umbanda que cultua mais de 7 orixás, por exemplo. Tem a Umbanda Molocô, que está mais ligada ao Candomblé. Tem a Umbanda de Caboclo, que é a presença forte, né, dos caboclos de Pena e Maracá, os espíritos que vêm ali na figura dos grandes xamãs. Tem a Umbanda que está mais ligada ao culto a Jurema, que essa também é uma vertente da Umbanda de Caboclo. E tem a Umbanda... a nossa Umbanda amazônica, né? Que é totalmente diferente da Umbanda ali do Sul, Centro-Sul, enfim. Que na nossa Umbanda tem muita presença da encantaria, né? Assim como no Nordeste, né, do estado, também tem a presença da encantaria. A nossa Umbanda também tem a presença da encantaria, que é o que a gente também não vê no sul do país, assim, Goiás, Goiânia, né, Centro-Oeste, São Paulo, Rio de Janeiro, não tem muito essa visão da linha de cantaria, né? Que é a Cabocla Mariana, que é a linha de Légua, do povo de Légua. Não tem essa visão mais encantada do que a nossa religiosidade, né? Não tem essa relação em admitir, né? Essas outras formas de caboclos, né? Mas, enfim, a Umbanda, de uma forma geral, ela é uma religião que agrega elementos de matriz africana, né? Da cultura africana, do conhecimento africano, mas também agrega... conhecimento de outras religiões, né, tipo o espiritismo, do catolicismo, que tu vê na presença dos santos, da Igreja Católica dentro dos terreiros, que é um outro assunto, né, uma outra polêmica, sim, inclusive. Mas existe, a gente não pode negar, né, que existem essas raízes, tanto do catolicismo quanto da herança africana, né, que está visível na Umbanda, na presença dos próprios orixás e também na forma de pensar. Uma outra coisa importante a gente destacar aqui é que a Umbanda, ela acredita sim em Deus, né? É importante de pensar nisso. E acredita também nos ensinamentos de Jesus Cristo. A gente não deixa de lado esses ensinamentos que ele deixou. E acreditando em Deus, a maioria... É muito interessante isso, né? Porque a maioria das pessoas pensam que na Umbanda não se acredita em Deus, né? Que a gente não tem essa visão do Deus. Claro que na Umbanda a visão do Deus ela é diferente do Deus do catolicismo judaico-cristão, né? E não é um Deus que castiga, né? Sim. Primeiro de tudo, a gente não tem essa visão do pecado, do pecado original, não tem essa visão dentro da Existe da apenas Umbanda. a colheita das consequências das nossas ações, exatamente, né? E aí é muito importante a gente deixar isso bem claro. Talvez seja por isso, né, até mesmo pelo culto do Orixá Exu, que a Umbanda é muito confundida com o satanismo, né, a linha de esquerda, que é uma presença muito forte dentro da Umbanda. Então, a Umbanda é uma religião que acredita em Deus, que também acredita em outras formas de energia divina, né, que são os orixás, que acredita na presença dos caboclos e de outras entidades, como Preto Velho, Herê, Exu, Pombagira, enfim, infinidade de linhas de trabalho que se apresentam nos terreiros para trabalhar, né? É importante a gente sempre destacar isso, mas que a Umbanda ela não tem uma Bíblia, não tem um livro sagrado, que a Umbanda ela é prática, acima de tudo é prática, né? Que é a vivência no terreiro, é o conhecimento que você adquire ali dentro do terreiro e é estar disposto a servir, né? E a nossa caridade ela não é uma caridade que, digamos assim, está pautada em só acolher. A gente tem que praticar de fato, praticar o amor, mesmo que em alguns momentos seja doloroso. Exercer mesmo, né? Aquilo que é transmitido dentro do terreiro, né? Dentro da ritualística e tal. Né? Não é só um momento ali que passageiro. A gente tem que ser, como diz o Preto Velho João de Minas, né? A gente tem que ser Umbanda fora e dentro do terreiro, especialmente fora do terreiro, né? Então, é verdade. É isso. Aí quando a gente passa pro lado do satanismo, né? E, gente, eu tô falando aqui, eu não sou da religiosidade do satanismo, né? Religião aceita, né? Tem isso. Né? Porque, enfim, né? Mas assim, a gente
fez uma pesquisa aqui para a gente poder estar trazendo isso e justamente fazer essa diferença da nossa religiosidade, que é a Umbanda, com o satanismo, né? Que também é uma religiosidade e, além de religiosidade, também é uma filosofia que surgiu lá no século XX, né? Século XX. E ela foi fundada por LaVey, não sei se é esse o nome, lá em 1966, né? Então, assim, até mesmo dentro do satanismo, dessa religiosidade, não existe a mesma concepção que o cristianismo traz a respeito do que seria ali maligno, né? Do que seria ali aquilo que a gente idealiza mal, né? Quando a gente fala de satanismo. Né, aquela questão do mal, aquela questão trevosa, né, aquela questão obscura. O que o satanismo traz, ele não tem essa ligação. E que a galera associa isso tudo justamente por conta lá, né, do que o cristianismo trouxe. Né? E assim, a gente aqui não está apedrejando nenhuma religiosidade, nenhuma manifestação de crença. A gente só está trazendo fatos históricos, concretos, né, que de certa forma aconteceram e que influenciam hoje em dia a nossa vivência, nossas ritualísticas, a nossa liberdade de prática, né? E assim, não é diferente de quem é praticante do satanismo, quem segue essa linha filosófica, quem segue essa linha religiosa, também sofre até mais, né, o preconceito do que a gente que é de matriz africana. Mas assim, são religiosidades diferentes, são crenças diferentes, né? O satanismo de LaVey, né? Assim como a Umbanda também, o satanismo tem várias vertentes. E assim como qualquer outra religiosidade, tem ali os seus líderes que da linha ali do que seria bom, né, do lado positivo, e começa a levar o que a religiosidade seria para um lado negativo, da mesma forma que acontece com a Umbanda, da mesma forma que acontece com o Candomblé, da mesma forma que acontece com as igrejas católicas, com as igrejas protestantes. Então, assim, o que é ruim não é a religiosidade. Pode ser a pessoa que está dirigindo ali, né? E assim, o satanismo, ele, como eu já havia falado, ele é uma filosofia também, né? E que foca principalmente no individualismo, né? Ou seja, ele não pensa ali numa evolução coletiva, ele não pensa ali numa evolução interna, uma evolução pessoal. Ela pensa no eu e não nos nós, né? Ela é uma religiosidade autossuficiente, né, e rejeita alguns dogmas religiosos tradicionais, né? Então existe aí essas diferenças, principalmente diferença nas práticas religiosas também, que a galera costuma associar, né? A gente que é de Umbanda tem ali as nossas oferendas e eles têm a ritualística deles que são diferentes da nossa, né? E aí a galera joga tudo dentro de um caldeirão e diz, isso daqui é tudo macumba. É muito interessante a gente falar sobre essas diferenças de formas de ser, né? Porque no satanismo não existe essa questão, sabe, de punição, né? De esperar de ser castigado. Existe simplesmente... por isso que é até interessante a gente falar que também é uma corrente filosófica, porque eles acreditam muito nessa questão do ação e reação. Se alguém me faz mal, eu posso retribuir sem culpa nenhuma. Então não tem essa questão de eu não posso revidar com mal, porque senão eu vou ser castigado por Deus ou outra entidade, enfim. E se alguém me retribuir com bem, ele faz o bem. Então não tem essa questão de ficar amarrado entre essa dualidade entre bem e mal, esse dever de ser bom ou de ser mal, né? Essa obrigação de ficar devolvendo as coisas com amor, na esperança de que você possa ser salvo, de que você ou então que você vai ser punido caso haja de uma forma ruim, né? É interessante quando a gente fala de LaVey, porque ele fala que ele fundou a religião ou seita, não sei dizer ao certo, não é religião, né? Eles denominam religiosidade e filosofia, né? E aí é interessante ele falar porque ele fundou sem fazer acordo com nenhum demônio, nenhuma entidade, assim. Né? Eu achei interessante porque ele fala que é um individualismo, mas ao mesmo tempo que é um individualismo, ele coloca essa questão da pessoa lutar por si mesmo, né? Assim, querer buscar os seus próprios propósitos sem medo, sem restrições.
formar sua personalidade ou ser de uma forma que nada impeça, né? Nenhum outro ser gere domínio, por exemplo, assim, sobre você, sobre a gente, né? Quem escolhe essa religião. Sim, aí a galera já associa logo tem que fazer pacto, tem que fazer corte, tem que matar os seres humanos, tem que roubar corpos. Tem que dar um filho de sacrifício. Tem que fazer, né? Enfim. E não é nada disso, né? Tanto é que a gente tem ali a ritualística deles, satanismo, né? A gente está falando aqui do satanismo de Lavey, né? Que foi ali o que deu início a essa religiosidade / filosofia, né? Que na verdade acredito que toda religiosidade também traz ali seu estado filosófico, né? Porque, por exemplo, a gente não segue a mesma linha que a galera da Igreja Católica segue, né? Embora a gente pratique ali a caridade, tarará, mas a gente tem nossos ritos diferentes, a gente tem a nossa filosofia, né, que está introduzida ali questões afro, está introduzida ali questões europeias, questões dos povos indígenas, então de certa forma a gente também tem a nossa filosofia, né? Dentro do satanismo, quando a gente vem falar de ritualística, eles são muito pautados em símbolos, na simbologia, né? Naquilo que eles vão praticar, naquilo que eles vão fazer, e tudo tem um símbolo e cada símbolo tem uma representatividade. O interessante é que dentro da Umbanda a gente também tem nossos símbolos, né? Que a gente chama ali de pontos riscados e de elementos que determinado guia utiliza, né? Só que assim, a construção da simbologia, ela é totalmente diferente de um para o outro. E dentro da ritualística do satanismo, ele também visualizam muito o si, né? O crescimento pessoal. Tipo assim, a ritualística dele não tem algo voltado ao crescimento social, assim. Não é uma ritualística voltada para um coletivo, e sim para o eu. Para o meu empoderamento, para o meu crescimento, né, para minha evolução e não para nossa evolução, sendo que dentro desse contexto cada um está fazendo por si, né? E quando a gente está na nossa ritualística dentro de um terreiro, a gente já preza muito o todo, né? Evoluir, claro, a evolução ela é individual. Tá pensando sempre como corrente, né? Tipo, o que eu tô passando, o outro pode sentir também. Exatamente. E o que eu aprendo, o outro também pode aprender. Por isso que é importante dentro do terreiro a partilha das experiências, né? Contar essas histórias a partir dos trabalhos. E aí, com cada um, a gente vai ouvindo as histórias de cada um, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, né? Tipo, olha, o irmão passou por um processo ali, de repente, de limpeza, de cura, que eu não sabia o que estava acontecendo. Ou então acontece também o irmão estava passando por um problema que era parecido com o meu, mas agora eu já sei como fazer, porque eu ouvi a história dele, então eu aprendi como fazer, né? Como evitar ou como solucionar o meu problema, digamos assim. Tem essa questão. E é isso, né? A gente busca. E dentro dessa ritualística, a gente faz algo pro coletivo, né? Sempre pensando na evolução da corrente mediúnica. E sendo que também, digamos assim, na nossa evolução, a gente precisa caminhar sozinho, né? A gente tem o auxílio do coletivo, mas a nossa evolução, ela não é coletiva, ela é cada um, de certa forma, por si. Então, meio que não tem uma grande diferença, né? Nesse sentido, não. Nesse sentido aí, quando a gente para analisar, não tem, assim, uma distorção muito grandiosa do que seria a nossa ritualística. Agora, um ponto interessante é justamente a visão do que seria ali Satã, né? Do que seria ali Satanás, dessa visão. Figura, né, do Satã, do demônio, assim, propriamente dito, ele foi inventado, né? Sim. Foi inventado como uma ferramenta de poder, uma ferramenta de manipulação. Então, veio lá, né, o cristianismo, chegou em determinado ponto, não, isso aí que você pratica, isso aí não é Deus, não é o Deus que eu conheço, e se não é o Deus que eu conheço, é o demônio, né? Já transfiguram logo, né, as outras crenças, as outras formas de cultos, né, de cultuar as divindades da natureza ou as divindades africanas em uma forma
que é contrária a Deus, né? Que é aquela dualidade, né? Que a gente tá cansado de ver entre o que é bom e o que é mal, né? Então, tinham que criar uma disputa dessa para poder manipular, né, as crenças alheias e fazer mais pessoas se converterem, né? Através dessa manipulação de poder, de dizer o que é bom e aquele é ruim. E até hoje a gente vê isso, né? Porque esse discurso, ele não morreu. Ele que, na verdade, ficou grudado, né, nas religiosidades que fogem do que seria ali o cristianismo, né? E assim, agora eu vou falar algo que é polêmico, né? Me desculpe aí, nossos irmãos, mas... agora, esses dias, eu estava lendo um livro que fala da Wicca, né? Da bruxaria Wicca. E aí tava falando ali o contexto histórico, né? Que lá, no período lá que eles tinham a prática Wicca deles, da magia e tarará, e que é uma grande conexão com a energia natural, com a mãe terra, com as árvores, né? Os elementos vegetais, com os animais e tarará, né? E aí o que acontece? Cada elemento natural tinha seus deuses, né? Eles direcionavam ali as rezas, sacrifícios para um deus. E aí, dentro do deus da colheita, lá numa região, que eu não recordo agora o nome, tinha o deus Conífera, né? E o deus Conífera, ele era um ser, a representatividade dele era um ser que trazia a característica ali do bode, né? E junto com o humano, né? Ou seja, era como se fosse ali um minotauro, né? Com chifres e tal. E quando a igreja chegou lá, né, naquele processo de catequização, eles associaram aquela figura que era dada a Deus Conífera a um ser demoníaco, né? E aí essa figura, de certa forma, a gente vê até hoje, né? É verdade. Até hoje. Por exemplo, essa visão que o cristianismo associou a Deus Conífera não foi só com a questão Inca, né? A gente traz aqui pra gente, quando a gente fala de Exu, que era um orixá muito cultuado, que traz ali o falo, né, como elemento, que é a orixá da comunicação, é a boca que tudo come, a boca que tudo fala. Sim. Aí, que o culto era forte, né? A igreja o quê? Associou o culto algo demoníaco, né? Então isso meio que se espalhou, sendo que, por exemplo, pra gente, a gente não tem essa visão demoníaca. É interessante, né? Mesmo, porque, tipo, quando tu pesquisar, a primeira figura que vai aparecer, demônio, vai surgir o quê? Geralmente é um desenho de um ser pintado de vermelho, inclusive, 2 chifrinhos lá e um rabo, né? E Exu nem é assim. Né? Mas enfim. Mas eles associaram, transformaram, né? É engraçado como eles pegam, assim, essas figuras que não são, como eu posso dizer, comuns, né? Sim. E associam simplesmente porque elas não correspondem à imagem do Deus branco, primeiro de tudo, branco europeu, dos olhos claros, loiro ainda por cima, né? Tem um pacote. Mas assim, eles conseguem transformar tudo da cultura alheia, né? Do conhecimento, da religiosidade alheia, em uma forma de pintar esse mal deles, né? O que é o mal. E é muito interessante isso, gente. E é muito interessante porque ela persiste até hoje, apesar de que nós já estamos aqui no século XXI e vários discursos vêm acontecendo. E essas mudanças não vêm ocorrendo. E, inclusive, essas batalhas, né, vão se intensificando cada vez mais. O preconceito aí é latente. Que é por isso que é muito importante a gente falar sobre essas diferenças entre Umbanda e satanismo. E tem uma coisa muito interessante também, que eu estava pesquisando, que é especialmente confundida o satanismo com a Umbanda pela questão da presença da linha de esquerda, né, não só na figura do Exu, mas também dentro das religiões de Quimbanda. Sim. A Quimbanda é um forte candidato quando se fala de demônio e demonização. É verdade. É quase que um tabu falar de Quimbanda, assim, em outros sentidos, né? Que é uma outra religião, uma outra vertente, uma outra visão, que trabalha com a linha de esquerda, que faz um outro trabalho com entidades e espíritos diferenciado da Umbanda mesmo, mas que também é muito associada aos demônios. Tipo, tanto as figuras dos Exus quanto a figura das pombogiras, que são associadas às demônios femininas. Né? Que eles associam ali a prostituta, né? Um ponto que
que está conectado com as duas religiosidades, né? Tanto com o satanismo quanto com a Umbanda. É a questão da visibilidade de como eles visualizam o que é negativo, né? Como é que eles visualizam? Se é do mal, é o quê? Preto ou vermelho. Ou vermelho, ou roxo, enfim, cores escuras, né? Se faz magia negativa, é magia o quê? Negra. Né? Então, de certa forma, essa visibilidade, ela também é racista, muitas vezes. Com certeza. Né? Racista. Então, amigos e amigas, você que associa o que é negativo a preto, né? O mal você associa a preto, cuidado, que você está sendo racista, né? E dentro já chegando ali nos momentos finais, a gente traz aqui alguns mitos, né, e alguns equívocos, né? O primeiro mito, né? Umbanda não é satanismo. Não há culto a demônio na Umbanda. Até porque pra gente, né, o demônio não existe. Pra gente, o demônio é cristão. O que seria pra gente ali que associaríamos a demônio, né? Que não é. Na verdade, o que é que acontece dentro da Umbanda? Dentro da Umbanda, a gente tem espíritos que evoluem e tem espíritos trevosos, né? Que não conseguem ali caminhar na evolução divina e preferem ficar ali nas zonas trevosas, fazendo o mal, praticando o mal. Né? Exatamente. E aí, esses seres, eles podem até trazer arquétipos feiosos, né? Não diria demoníacos, mas feiosos, né? E que podem assustar, mas não é da mesma forma que a gente visualiza aquilo que, né, a gente está acostumado a ver por aí a respeito de demônios, né? Então a gente não acredita em demônios, tá? Sinto muito a galera que pensa sobre isso. O segundo mito é que a prática da Umbanda não envolve sacrifícios humanos, né? Pelo amor de Deus. Ou práticas violentas também. A gente não tem isso, né? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Oxalá, pelo amor de Exu, a gente não pratica sacrifícios humanos, né? Nem práticas de violência. Por que a gente fala na questão de sacrifícios humanos e não de sacrifícios de animais? Porque dentro de algumas vertentes religiosas existe o sacrifício de animal. Mas agora eu vou trazer algo polêmico mais uma vez. Existe religiosidade de matriz africana que faz o sacrifício de animal como deve ser feito. E como é que deve ser feito o sacrifício de animal? Quando a gente faz o sacrifício de animal, a gente faz esse sacrifício oferecendo para o orixá, né? E logo em seguida a gente é distribuído para os filhos da corrente então, correr já. Comer. Exatamente, para servir de alimento. E aí, assim como em qualquer outra religiosidade, tem aqueles dirigentes que não tem noção das coisas, né? Aí faz sacrifício de animal e faz um horror, né? Joga sangue pela parede, risca ali um bocado de doidice. Já é outra coisa. Né? E pendura... Enfim, gente, né? E não é toda essa carnificina, não, tá? Sacrifício de animais dentro da religiosidade de matriz africana é um sacrifício como qualquer outro que a gente faz pra gente se alimentar, né? Se você que come galinha, né? Em algum momento ela teve que morrer, assim mesmo o boi, né? Ele só, sei lá, não foi oferecido pro orixá. É um sacrifício feito de uma maneira mais... mais delicada, né? Porque se a gente for pensar no consumo, lá vai eu falar de ver. Se a gente for pensar no consumo, os animais são colocados em situações extremamente inóspitas, né? Primeiro que o transporte das galinhas, vocês sabem como é, né? Daquele jeito, as bichinhas chegam já quase mortas praticamente. Assim como matar o boi, por exemplo, não é feito de uma forma carinhosa, né? Não é feito pedindo permissão, enfim, é feito de uma forma cruel até. É verdade. Então, se a gente for comparar o que é um sacrifício dentro de um ritual, numa feitura de santo, por exemplo, é Sim. completamente diferente do que está ali no açougue, né? Tem Vamos uma pensar. Conexão energética, tem um respeito, né? É isso que eu queria falar. Tem toda essa preocupação, né? Exatamente, é essa a palavra. Né? Então não é da forma que a galera associa aí, imagina que não. Tem gente que faz? Tem, mas mano, isso daí é loucura já, né? Assim como tu falou, né, que não envolve práticas
dolorosas, né? Tem terreiros que até hoje tem esse negócio de fazer o filho andar em brasa para provar que está incorporado, engolir garfo, essas coisas todas. Mas a gente tem que pensar que isso foi feito antigamente, muito antigamente, quando não se tinha estudos, não se tinha conhecimento. Agora, os terreiros, os pais de santo e os filhos mesmo, eles têm acesso à informação, eles têm acesso a conhecimento, e por terem acesso a conhecimento, eles não precisam fazer isso, né? Não é necessário comprovar que você está ali incorporado por meios de tortura. Meios de tortura, né? Mas, assim como em todas as religiões, existe gente que comete essas atrocidades, né? Não estou justificando, porque eu não acho isso legal de nenhuma forma, mas a gente sabe que tem gente que quer, de alguma forma, mostrar isso de uma forma dolorosa. Então, primeiro de tudo, provar que a entidade está ali de uma forma dolorosa. Essa história de que a mediunidade precisa ser dolorosa também eu não compro, né? Porque se te causa dano, não é legal, não é bom. Legal, é então, verdade. A gente tem que refletir sobre eu, pelo isso menos, também. eu não vou procurar um lugar espiritual onde esteja me prejudicando, né? Eu vou procurar onde eu possa evoluir, me sentir bem. E aí a gente trouxe aqui alguns mitos e alguns equívocos, né, a respeito da Umbanda, e a gente tem 2 mitos aqui a respeito do satanismo, né? O primeiro dele é que nem todos os satanistas acreditam em demônios literais, né, que é justamente daqueles que a galera tem como visibilidade, né? Claro, assim, eles não acreditam em todos, né? Então provavelmente eles acreditam em alguns, mas não da forma que é visto aí. Na forma como foi pintado, né? Exatamente. Nos filmes, na literatura, enfim. Né? Naqueles filmes de terror. Contribui muito para esse imaginário ainda persistir, verdade, né? verdade. Do demônio de chifre vermelho. Ou então o que tem metade humano, metade animal, enfim. A gente vê muito filme assim. Aquilo é que ser macabro, né? O satanismo de Lavey, né? Lavey. Não envolve práticas criminosas ou o quê? Ou antiéticas, né? É uma filosofia de vida, né? Então aí mais o segundo mito a respeito do satanismo, né? Então assim, são religiosidades diferentes que carregam filosofias diferentes, né? Cada um tem ali seus princípios, assim como a gente que é de matriz africana, que é de comunidade de terreiro, que é de Umbanda, a gente quer respeito, né? Nossos irmãos também que são satanistas querem respeito, e todos nós merecemos respeito, todos nós merecemos ser livres para praticar nossa fé, né? Seguir as nossas filosofias, claro, sem prejudicar ninguém, sem maltratar ninguém, sem sacrificar humanos, sem práticas violentas, né? Então todos nós temos nosso direito de praticar nossa fé, de praticar nossa ritualística. Todos nós queremos e merecemos de respeito, assim como todos nós também temos que respeitar, né? Então é mais uma religiosidade que tem diferença da nossa Umbanda, e é mais uma religiosidade que também quer respeito, né? A gente trouxe aqui algumas diferenças em questão dessas 2 religiosidades, trouxemos alguns mitos, né? E a gente vai chegando ao final desse episódio, primeiro episódio da 3ª temporada. Agora né? lembrou eu também, que era o primeiro episódio da 3ª temporada. Da 3ª temporada. Mano, essa 3ª temporada é uma temporada que vem polêmica, os outros temas são babadeiros, né? A gente vai fazer um bate-papo a cada mês, né? E aí nas outras quinta-feiras eu vou estar gravando História de Macumba, que também tá legal, gente. Ouçam lá no Spotify, que já tá colocado lá duas histórias, né? Quinta-feira que vem eu vou estar gravando a próxima história. E a gente vai ter os bate-papo uma vez por mês. Eu vou estar divulgando lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Galera, já segue lá pra dar aquela força, né? A gente tá chegando ao fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês gostem dessas principais diferença entre Umbanda e satanismo, né? Agradecemos pela audiência. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem colocar lá nos comentários. Compartilhe com os amigos de vocês. Manda lá pra galera do terreiro de vocês. É verdade, importante isso. Mano, compartilha, que a gente, né, precisa levar informação a respeito da nossa religiosidade, trazer esclarecimento sobre quem nós somos e sobre o que nós precisamos, que é de respeito,
né? Eu sou o Pai Nato de Ogum. E eu sou Mar de Iemanjá. E a gente vai ficando por aqui, galerinha. Tchau!